Olá, para você que está assistindo este vídeo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Danilo, do Instituto Antônio Rui Marim. O nosso instituto é uma associação de famílias católicas que há alguns anos vem estudando e rezando junto as questões educacionais, filosóficas e espirituais, e resolveu criar então esse instituto para a construção de um colégio católico na cidade na qual nós residimos, em São José dos Campos. O intuito deste curso que está sendo lançado aqui é levar para outras pessoas, levar para outras famílias, levar para todos os interessados uma experiência extremamente gratificante que nós temos tido nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, que é o que nós temos aprendido com um autor dominicano chamado Antônio Rui Marim. Precisamente em sua obra-prima, conhecida como Teologia da Perfeição Cristã. Vejam, antes de eu explicar um pouco melhor sobre a questão desta obra, e mais ainda sobre um assunto específico do qual nós iremos tratar ao longo desse curso, eu queria explicar para você um pouco o contexto desse sacerdote dominicano, o Antônio Rui Marim. Vejam, por muito tempo, ao longo da história da Igreja, teve-se um número limitado de doutores. Então, a Igreja passou por séculos, muitos séculos, onde ela tinha como fixo o número de doutores, que eram 8. 4 padres do Oriente, 4 padres do Ocidente. Quando eu falo aqui de padres, eu estou falando aqueles que compõem a tradição da nossa igreja, não é? Porém, num determinado momento, após o surgimento de Santo Tomás de Aquino, a igreja foi vendo que, se Tomás de Aquino não era doutor da igreja, aqueles 8 também não seriam. Então a igreja teve uma decisão de permitir o acréscimo a um outro doutor na igreja. Então ela inseriu o 9º doutor da igreja, que foi Santo Tomás de Aquino. Então Santo Tomás, ele foi um divisor de águas para que a igreja possa abrir as portas para a entrada de outros doutores. Curiosamente, uma situação um pouco semelhante aconteceu com Santa Teresa. Antes de Santa Teresa, não haviam doutoras ao longo da história da igreja, ou doutoras reconhecidas pela igreja. Mas foi então o Paulo VI que, vendo que todas as pessoas de sua época, os sacerdotes, os diretores espirituais, religiosos e religiosas, e até mesmo os leigos que queriam aprofundar a sua vida cristã, todas as vezes em que iam querer aprofundar o assunto da oração, estavam recorrendo a ela. Às suas obras, aos seus conselhos, à sua experiência e à sua psicologia, tão bem descrita nas obras de Santa Teresa, principalmente no Castelo Interior e no Livro da Vida. E foi então que Paulo VI inseriu Santa Teresa como doutora da Igreja. E depois, então, nós vemos outras mulheres entrando nesse rol, como Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha do Menino Jesus, citando exemplos aqui. Então você vê que, de uma maneira, Santo Tomás de Aquino e Santa Teresa foram divisores de água para que a igreja pudesse ter uma nova abordagem com relação ao reconhecimento de seus santos doutores. E nisso
nós já começamos a ver aí a primeira relação entre a teologia tomista e entre a espiritualidade carmelita teresiana, não é? Mas essa questão, ela se deu profundamente mais ou menos nos anos 1800, quando um padre dominicano, conhecido como Juan Arintero, ele, ao se ver na situação de diretor espiritual de uma mulher muitíssimo elevada na oração, ele viu que, servindo-se única e exclusivamente da doutrina, da teologia sistemática de Santo Tomás de Aquino, aquilo não era suficiente para orientar e compreender mais a fundo os fenômenos místicos e espirituais que estava se dando naquela alma. Então, ele começa um trabalho que depois acaba também repercutindo em outros dominicanos, onde você pegue a doutrina, a teologia sistemática de Santo Tomás e, servindo-se dela, ponha-se a interpretar aquilo que Santa Teresa estava descrevendo no itinerário da alma a Deus, no itinerário onde a alma está buscando a comunhão com Deus. E daí então começou um trabalho muito profundo dentro dos próprios dominicanos em você buscar, então, aprofundar todas estas coisas. Desse trabalho nós podemos citar, por exemplo, um outro autor, posterior, é claro, já no século XX, chamado Reginaldo Garrigou-Lagrange. Garrigou-Lagrange escreveu uma obra muito conhecida chamada As Três Idades da Vida Interior, não é? As vias purgativa, iluminativa e unitiva. Todo esse trabalho do Garrigou, na verdade, então, ele é uma consequência daquele trabalho iniciado por Arintero. Só que, posteriormente ainda, nós temos o Royo Marim. E o Royo Marim, então, podendo se apoiar em todos esses autores, aos quais ele cita constantemente na sua obra, Juan Arintero, Reginaldo Garrigou-Lagrange, Adolphe Tanqueray, embora o mesmo não fosse dominicano, embasando-se em todos estes autores espirituais, ele pôde então escrever esta obra aqui, Teologia da Perfeição Cristã. Esse livro, que na verdade é um manual de ascética e mística, ele contém aqui então todos os aspectos principais da vida cristã, não é? E o intuito desse curso aqui, na verdade, é nós pegarmos um trabalho específico desenvolvido pelo Royo Marim, que é o que ele chama de graus de oração. Então, o Royo Marim, não é? Que herda toda esta tradição dominicana, não é? Ele faz então um trabalho de sistematização do castelo interior de Santa Teresa. Em outras palavras, o Royo Marim, ele pega as 7 moradas que Santa Teresa descreve em seu livro e ele aplica a cada uma dessas moradas graus de oração correspondentes. Então, ele dividiu em 9 graus de oração, o que nós conhecemos como oração vocal, meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, recolhimento infuso, oração de quietude, união simples, união extática e matrimônio espiritual. E o nosso intuito aqui nesse curso, então, é tentar expor para você, que está nos assistindo,
a descrição de cada um desses graus de oração. E por que nós estamos fazendo isso? Para que a gente possa entender o tamanho chamado que nosso Senhor faz às suas almas. Para que a gente possa entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus, Ele nos quer para si, o quanto Deus nos chama a uma profunda e íntima comunhão com Ele. Algumas pessoas não gostam do termo graus de oração, porque isso pode talvez suscitar nas pessoas vaidades, ou as pessoas quererem identificar em que grau que elas estão, em que morada que elas estão. Mas vejam, os graus de oração nada mais são do que graus de amor. Quanto maior é o grau de oração ao qual a alma está, maior é o amor que ela desenvolveu por nosso Senhor. E na medida em que nós estudamos estas coisas, não é? Isto é obra do Espírito Santo soprando ao longo dos séculos da Igreja, servindo-se de grandes doutores como Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros, Santo Agostinho, e tantos exímios teólogos, confessores, diretores espirituais e almas de profunda comunhão com Deus. Eles nos deixam esse legado. Para quê? Para que isso fique escondido? Não. Para que isso possa ser conhecido. Para que isso possa ser estudado. Para que isso possa ser almejado e nós possamos começar a buscar desenvolver nas nossas vidas estas coisas. Porque algo que o Roio Marim deixa muito bem claro em seu livro A Teologia da Perfeição Cristã é que não existem dois caminhos, né? E o que o Roio Marim está querendo dizer com não existem dois caminhos? Algumas pessoas, até hoje, erroneamente pensam que existe uma via ao qual Deus atrai para si as pessoas de forma ordinária, né? Onde a esmagadora maioria dos católicos se encontram, e existe uma outra via extraordinária, que é a qual Deus usa para atrair a si os seus santos. Para o Roio Marim, isso não existe. Existe uma via só. Porém, nesta via, que é única, nós temos o primeiro aspecto desta via, que é a fase ascética, e nós temos o segundo aspecto desta via, mais perfeito, que é a fase mística. O que é a fase ascética? A fase ascética é onde a alma, por não estar devidamente purificada, ela conta com um esforço ainda muito grande de sua parte, embora sempre movida pela graça e pelos dons do Espírito Santo. Porém, a preponderância não está tanto nos dons, mas no próprio esforço da alma. Gostaria de deixar registrado aqui, movido pela graça, que busca ir se purificando para unir-se mais intimamente a nosso Senhor. Enquanto que na via mística, a preponderância se encontra nos dons do Espírito Santo. A alma que já se encontra purificada, desapegada de si, desapegada dos outros, desapegada dos bens desta vida e deste mundo, ela pode então ser mais facilmente e diretamente movida pelo Espírito Santo através de seus dons. E aí então, ela está naquilo que Antônio Roio Marim chama de fase mística. Então vejam, não existem dois caminhos, existem um caminho. Existe apenas um caminho, o qual todos nós somos chamados a trilhar. É por isso que Deus nos deu Santa Teresa, é por isso que Deus nos deu Santo Tomás de Aquino, é por isso
que Deus se deu a nós. Foi por isso que o Verbo se encarnou, para levar as almas a uma profunda e íntima comunhão com Ele. Foi por isso que Deus nos deu as Sagradas Escrituras. Foi por isso que Deus nos deu os sacramentos. É por isso que Deus constantemente continua a assistir a sua igreja, chamando ela à conversão, chamando ela à comunhão, chamando ela essa união mais íntima, que ela vai se aprimorando ao longo dos graus de oração descritos pelo Rui Marim. Então este curso é, na verdade, a descrição de um itinerário espiritual que todas as almas são chamadas a trilhar. Para que, estudando estas realidades, isto desperte em nós esse desejo de nos unirmos a Deus mais profunda e intimamente. Esse desejo de nós crescermos na oração, e não só crescermos na oração, mas podemos ensinar aos nossos a também desenvolver a vida de oração. Possamos ensinar os nossos filhos, desde a mais tenra idade, a ir desenvolvendo uma vida que esteja totalmente ordenada a unir-se mais intimamente a nosso Senhor. E o mais importante, talvez, de tudo isso, é que nós vivemos em tempos de elevadíssimo ceticismo, relativismo, materialismo, e todas essas coisas têm entrado em cheio dentro da própria casa do Senhor, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem moderno, ele sequer concebe que ele tem uma alma. O homem moderno, ele sequer concebe que existe algo nele que o distingue de todas as outras coisas presentes no mundo, que o distingue das plantas, que o distingue dos animais, que o distingue de todas as outras coisas, que o homem, ele possui uma alma, uma essência, que ela é espiritual. E essa essência, esta alma que ela é espiritual, quando o corpo morre, ela não cessa, ela não morre juntamente com o corpo, ela continua a existir. Porque esta alma, ela é eterna. Esta alma, ela tem um chamado. Esta alma, ela foi criada para que ela pudesse conhecer e amar ao seu Criador. Só que, porém, tudo isso está sendo totalmente impossibilitado que as pessoas tenham acesso. Então, as pessoas estão mergulhadas nos vícios, no materialismo, no pecado, na depressão, no relativismo, em tantos outros males. E tudo isso tem devastado a vida dos seres humanos. Vivemos em época de extrema prosperidade. Vivemos em época de grande acesso aos bens materiais, à comida, a transporte, à saúde, a conforto. Ainda que isso varie muito de regiões para regiões, de países para países, mas o homem de hoje, ele tem acesso a uma grande gama, a uma imensa gama de bens do corpo. Porém, esse homem não concebe que ele tem uma alma. E não concebendo que ele tem uma alma, ele não concebe que esta alma tem um Criador, tem um Senhor, que por ela morreu, que constituiu uma igreja para que esta alma pudesse, tornando-se igreja, entender que ser igreja, acima de tudo, é unir-se e estar em comunhão profunda e íntima com nosso Senhor. Então, o nosso intuito aqui com vocês, ao longo dessas aulas,
será então fornecer para vocês um panorama da vida espiritual. Porque nisto sim, o Royo Marim provavelmente é o autor que melhor fez isso. Em termos de desenvolvimento de graus por graus, existem autores que possam ter desenvolvido melhor um ou outro. Mas em termos de panorama espiritual, aquele que o Royo Marim coloca aqui, na Teologia da Perfeição Cristã, é sem precedentes. Né? E que aí, então, a gente possa entender que, vislumbrando esse panorama espiritual, a gente possa entender, então, o grande chamado que Deus nos tem e o grande chamado que Ele nos faz. Né? E ainda, uma palavra em relação a essa divisão, ascética e mística. Segunda divisão colocada no início do desenvolvimento dos graus de oração, pelo Antônio Royo Marim, nós temos 4 graus de oração que se encontram na fase ascética, que é a oração vocal, a meditação, a oração afetiva e a oração de simplicidade. Depois, então, nós temos aqueles graus de oração correspondentes à fase mística. Recolhimento infuso, oração de quietude, união simples, união extática e matrimônio espiritual. Né? Então, que vocês possam perseverar fazendo esse curso. Não é? É com muito carinho que nós estamos fazendo ele, para que a gente possa levar para outras pessoas aquilo que é a essência do nosso instituto. O que nós queremos levar às almas ao promover um verdadeiro e genuíno ensino católico. Deixando muito bem claro que a autenticidade do ensino católico não reside em métodos, não reside em escolas, reside sim em que, dentro de sala de aula e dentro da casa desses alunos, existem pais e professores unicamente comprometidos em buscarem uma comunhão mais íntima com Nosso Senhor, fazendo com que a finalidade do seu ensino e a finalidade das suas obrigações de ofício, como pai, como marido, como esposo, é orientar as almas para esta mesma comunhão com Deus, que o Royo Marim soube, de forma tão espetacular, desenvolver ao longo desses 9 graus de oração. Deus lhe pague por permanecer conosco nessa aula e até o nosso próximo encontro. Você que está fazendo esse vídeo, participando desse curso conosco, eu gostaria de pedir que você pudesse contribuir com a nossa campanha para a construção da capela do nosso Colégio Mater Puríssima, onde, fazendo isso, você irá contribuir eficazmente para que toda esta questão da vida espiritual que nós estamos aprendendo, elas possam ser ensinadas e propiciadas às crianças desde a sua mais tenra idade. Deus lhe pague pela generosidade.